Olá, professor, seja bem-vindo. Vamos iniciar nossa orientação didática direto do campo de futebol hoje. Isso. Hoje nós temos para falar com você sobre metabolismo e exercício, parte 2. Como é uma aula aí que dá para a gente explorar o esporte, explorar o exercício físico como um todo, a gente resolveu vir para um campo de futebol, né, professora? Isso, um gramadinho, ainda que seja sintético, né? Mas tem um gramadinho, tem um verde aí, já reporta aí a realidade do estudante, né, Pro? Exato, a gente tem algumas fotos, inclusive, de espaços muito lindos com campos de futebol. Eu tô até com saudade de ver essas fotos. Acho que está na hora do professor começar a mandar, né? Essas fotos com esses espaços maravilhosos. Mas sem perder tempo aqui, professora Elisângela. Prof. Iris. Vamos orientar então a aula 7. Acompanha comigo aí na tela. Então, estamos na unidade 1. Já quase para lá da metade, né? Isso, já está perto de encerrar já. Mais umas aulinhas aí já finaliza a unidade 1. Exato. Então, nessa aula de hoje, como eu mencionei, gente, meu marcador está querendo me trair de novo. Vamos lá. Aí nós temos aqui metabolismo e exercício, parte 2. Essa aula, ela vem sempre de um bloco. Nós temos aí um bloco onde a aula é dividida em 3 partes. A primeira parte aqui no estúdio. E a segunda parte, atividade sala, também no estúdio. A última parte, né, professora Iris, já é com o professor de educação física presencial. E a gente tem uma duração estimada aí de 35 minutos. Ok. Qual que é a habilidade para essa aula, professora Iris? Então, esse estudante ele vai identificar o sistema de energia que foi utilizado de forma predominante em exercícios físicos e esporte, do tipo aeróbio, se é do tipo aeróbio ou anaeróbio. Perfeito. Então, esse estudante vai ter que identificar isso. Essa é a nossa missão, né, pedagógica em relação à habilidade. Qual que é a sequência didática para a gente realizar essa aula? Nós temos 3 partes aí bem explícitas, né, que a gente já conhece bem, a roda inicial, nós temos o momento aí da vivência e o momento da roda final. Lembrando que nessa roda inicial aí tem um tempinho aí para a gente poder contextualizar, para a gente poder questionar, para a gente poder lançar alguns questionamentos importantes com relação à aula e o tempo é de 5 minutos. Logo após, a gente entra já na parte da prática, né? Já tem um tempo de 25, né? E já se realiza aí as atividades, já se conduz as atividades, já tem aí a apropriação do conhecimento na prática. E no finalzinho, né? Esse estudante ele vai poder refletir, vai poder questionar, vai poder ver se ele consegue responder as perguntas que ele fez lá na roda inicial. E ele tem também aí um tempinho de 5 minutos para trabalhar isso tudo. Perfeito. Então, para que a gente mantenha essa sequência aqui em harmonia, é importante a gente remeter aí as abordagens, né? Procedimental, o conceitual, o procedimental e o atitudinal, e relacionar também os pilares da educação. Lembrando aqui que é o conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Então, em todas as aulas, a gente trabalha essa sequência didática. Quais que seriam os recursos, né, que nós vamos utilizar? Então, a gente vai precisar de uma escala. Essa escala, a sugestão é que o professor leve ela em cartaz, a escala de Borg, que é a escala de percepção de esforço. Então, o professor leva isso no cartaz, fixa na sala, na quadra, onde ele for realizar a atividade. Se o estudante estiver em casa, o professor disponibiliza essa escala para ele em arquivo digital, pede para esse aluno fazer no caderno e vê uma forma ali para que aquele aluno consiga ter acesso a essa escala. Vai utilizar um cronômetro, cones ou similar. Vai precisar, por exemplo, da caixa de som, dependendo da atividade que ele vai realizar, que a gente vai dar bastante sugestões aqui. Vai utilizar músicas, ritmos variados aí, caderno, caneta e lápis. Lembrando que o espaço pode ser a sala de aula, no caso de ser aula presencial, um espaço aberto ou cômodo de uma casa, caso esse aluno esteja em casa ainda devido à pandemia. Como que a gente vai organizar essas atividades, professora Iris? Então, é importante estar observando e orientando, né, a respeito dos espaços e dos materiais que vão ser utilizados. Importante ainda, antes disso tudo, que você, caríssimo prof, assista as primeiras aulas, né, a aula 7.1, 7.2, né, porque elas vão dar subsídio para essa aula 7.3. E aí esse entendimento do estudante ele vai ser maior e ele vai conseguir fazer essa ponte
essa relação entre a teoria e a prática dos conteúdos abordados. Perfeito. Então, nós chegamos no primeiro momento da aula, que é a abordagem conceitual. Nós vamos trabalhar aqui com foco maior no pilar conhecer, e aí remetendo muito à aula conteúdo, né, o que foi trabalhado na aula conteúdo. A gente tem aqui um tempo estimado de 5 minutos, lembrando que o professor tem autonomia para adaptar esse tempo conforme a realidade da escola. Como que eu posso fazer isso, né, nesse primeiro momento de abordagem conceitual? A nossa sugestão é que você faça um levantamento com o estudante. Então, você vai identificar no cotidiano do estudante o que ele realiza de atividade física e esporte. Para você poder fazer esse levantamento, esse diagnóstico, a gente está sugerindo aqui um quadro, onde você vai pedir para o estudante descrever o tipo de prática que ele realiza, falar em média a duração que ele faz aquela determinada prática, a intensidade, aí você pode pedir para ele falar essa intensidade a partir da percepção da respiração, a percepção de cansaço muscular. Você vai usar algum parâmetro para ele poder dizer a intensidade, se é leve, moderado ou alto. E aí você já vai pedir, já vai desafiar ele a dizer qual é o sistema que ele acha que ele está ativando, naquele momento ali da atividade que ele realiza no cotidiano. É importante aqui nesse momento lembrar para o estudante que a percepção dele pode estar errada ou não, mas é o que ele acha que é a partir do que ele trabalhou na aula conteúdo, e aí você vai remeter sempre à aula conteúdo. O que você vai fazer também? Você vai orientar eles a relatar essa percepção acerca da aplicabilidade no cotidiano. Então, em que momento que ele percebe a utilização do sistema de energia? Na aula nós falamos sobre o repouso, na aula nós falamos sobre leve, moderado. Então, você vai instigar o aluno a dizer onde no cotidiano dele ele percebe a ativação do sistema de energia. Você também vai pedir para ele criar uma escala de Borg, e essa escala para ele utilizar no cotidiano dele, no dia a dia, nas práticas corporais, na atividade doméstica, no trabalho, para ele começar a perceber fisiologicamente em que momento ali que ele está utilizando mais energia e como que está o comportamento fisiológico do corpo dele. Para a sugestão da escala, então aqui a gente tem, né, uma orientação. Você pode utilizar esse modelo aqui para elaborar a sua escala de Borg para colocar no cartaz, ou até mesmo para o estudante também realizar. Lembrando que aqui eu tenho o nível, aqui eu vou ter o esforço, né? Os sinais físicos, e aí começando aqui 0, quando ele está no repouso, não fez nenhum esforço, sinais físicos nenhum, aí ele vai evoluindo para mínimo, até ele chegar aqui na fadiga. Então, quando ele chega no esforço de fadiga, os sinais físicos ali vai ser exaustão. Então, você vai orientar o aluno a perceber, desde a sensação do movimento, a questão da transpiração, né? Quando ele começa com a respiração normal, ou quando ele começa a perceber a respiração ofegante. Então, você vai trabalhar, a sugestão é que você trabalhe essa escala com ele, né? Conscientizando ele do que significa cada nível ali, para que ele coloque o nível de acordo com a sua percepção. E aí, depois, você começa a fazer a aplicação prática dessa atividade. E aí nós chegamos na abordagem procedimental. E aí nessa abordagem nós vamos trabalhar o quê, professora Iris? Nós vamos trabalhar a prática desse estudante. Ele vai entrar agora nos campos do conviver e do fazer, né? E a gente tem um tempo aí estimado aí de 25 minutos para realizar essas práticas. Perfeito. E aí nós temos aqui a sugestão de 2 atividades. Qual que é a primeira? A primeira é desvelando o sistema de energia na prática e a segunda é uma estação de práticas corporais monitoradas. Perfeito. Então, vamos lá ver a primeira atividade. Como que fica essa primeira atividade? Então, olha a palavra, desvelar. Desvelar vem de descobrir, né? Então, eu tenho ali, desvelar o sistema na prática. Então, ele vai precisar observar esse sistema se exercitando. Então, qual que é a nossa sugestão? Que você utilize aqui exercícios com pesos do próprio corpo, considerando aí a questão do material, né? Então pode ser uma aula de funcional, uma aula de calistenia, uma aula de dança, então que ele utilize ali exercícios
com o peso do próprio corpo. E você pode deixar o aluno bem livre para fazer isso em casa também. Então, esse aluno vai fazer uma dança, o que ele vai ter que controlar ali é a percepção do esforço, para saber em que sistema de energia que ele está. Ele já aprendeu que controlar a intensidade e duração vai ser determinante aí na identificação do sistema. Aqui nós também temos o outro exemplo, que é exercício com peso livre, e aí ele pode utilizar material alternativo, né, para fazer essas atividades. E exercícios com step, que ele também pode utilizar material alternativo, um degrau, um banquinho, ele vai utilizar alguns materiais alternativos que ele tiver na comunidade dele ou na casa dele. Nós temos também outras variações, que quais seriam, professora? Poderemos inserir aí dança de rua, danças urbanas, o forró, o balé, a dança country, a valsa, o samba, o pagode, pop rock. Então, assim, uma infinidade de tipos de dança que pode ser inserido e é importante ressaltar o controle aí da intensidade dessa dança, né? Essa dança de preferência que ela seja aí de intensidade moderada e que ela garanta aí a realização da atividade por um período de tempo superior aos 5 minutos. Isso, nesse caso aqui, se ele for, por exemplo, trabalhar o sistema aeróbio, né? Uhum. Aí você fala assim, professora, eu quero fazer uma atividade de dança, mas eu quero no batidão, alta intensidade. Aí vai trabalhar outro sistema. Então tem que orientar em relação a isso também. Como que fica, né? Como que eu vou desvelar isso na prática? Então, eu posso realizar um circuito do meu esporte preferido, isso inclusive a gente demonstrou no nosso Mexa, se não foi, professora Iris? Sim, hoje fizemos aqui alguns passes no futsal. Isso, a gente pode fazer a realização de uma atividade de dança e a gente pode fazer a realização de exercícios funcionais. Então, aqui são 3 sugestões, né, que eu posso estar realizando. Quais são as orientações para que eu possa realizar essa atividade, professora Iris? Para essas atividades anaeróbia, é importante realizar a atividade escolhida com movimentos rápidos e em alta intensidade. É importante marcar o esforço por até 60 segundos. Atribuir uma nota de 0 a 10 para o cansaço que o estudante vai sentir. Quanto mais perto de 10, né, mais cansado ele vai estar. Verificar aí a frequência cardíaca antes e depois da atividade, né? Fazer esse comparativo. Descansar ao final por um tempo aí de 3 a 5 minutos e fazer também anotações desse cansaço, da fadiga muscular na atividade realizada. Perfeito. Então vem aqui comigo, professor. Veja bem, na hora dessas orientações é legal você fazer um checklist. Então, se esse aluno está realizando a prática em casa, você vai fazer esse checklist com ele em casa, dar todas essas orientações para que ele siga na hora de realizar a atividade. Então, a ideia é que esse estudante possa realizar 2 atividades, pelo menos, para ele poder perceber, né? Uma atividade aeróbia e uma atividade anaeróbia. Como esse estudante já sabe que a intensidade e a duração vai ser determinante para ativar o aeróbio ou o anaeróbio, então você vai ter que orientar bem essas recomendações. E o outro ponto é ele perceber que ele está fazendo uma atividade aeróbia ou que ele está fazendo uma atividade anaeróbia, que aí vai envolver o controle da frequência cardíaca, vai envolver a percepção de cansaço, vai envolver a questão também da respiração. Então, a importância de fazer esse checklist com ele, fazer esse passo a passo, mandar essas orientações para ele e deixar ele livre para ele escolher a atividade que ele mais gosta. Porque aqui o nosso foco não é a atividade, a prática em si, mas sim o sistema que está sendo ativado naquela prática. Então, ele pode fazer a prática que ele quiser, desde que ele consiga identificar ali o sistema de energia. Vamos ver a próxima orientação? Vamos ver lá a próxima. Acompanha comigo aí. Na próxima, então, nós estamos falando da atividade aeróbia. Sim, na atividade aeróbia, aliás, vai se realizar a atividade escolhida com movimentos moderados, a intensidade vai ser leve a moderada. Marca aí o esforço por até 5 minutos, atribui-se a nota também de 0 a 10 para o cansaço, como na atividade anterior. Também vai verificar a frequência cardíaca, né? Em seguida vai descansar 3 minutos e realizar também anotações como foi percebido esse cansaço e essa fadiga durante o exercício. Ok, perfeito. Lembrando que essas orientações aqui é o que vai possibilitar o estudante a identificar o sistema que ele trabalhou naquela atividade.
Vamos seguir então para a atividade 2. Nós temos a atividade 2, a estação de práticas monitoradas. Qual que é a primeira ilustração ali, professora? Nós temos então o exemplo, né, da caminhada. Nesse exemplo da caminhada, o que a gente vai fazer? Vai delimitar um espaço aberto, então não necessariamente tem que ser um parque, pode ser uma rua, então tem que ser um espaço aberto para o percurso. É recomendado aqui utilizar roupa e calçado, quase que não sai, gente. Calçado, olha, eu tô com a língua, acho que calçado confortável. Eu acho que é o frio que tá travando aqui minha língua, eu tô com frio. A sala tá bem gelada. Tá, então calçado confortável. Eu vou continuar, prof. O objetivo é que ele perceba aí o comportamento fisiológico do corpo, tem um tempo aí de 12 minutos e a intensidade vai ser apenas moderada. Perfeito. Isso para caminhada. Então, antes de eu seguir, vem aqui com a gente. Veja bem, por que tem que ser 12 minutos? Por que tem que ser a intensidade moderada ali? Porque a gente está trabalhando um sistema aeróbio. Se esse estudante fizer em alta intensidade, ele acabar ofegante, acabar cansado, né? Então eu não estou trabalhando o sistema aeróbio, eu vou estar em outro sistema. Vai estar no anterior, que é o anaeróbio. Isso, então é importante conscientizar o aluno que essa duração e essa intensidade ela também é individual. Então, se eu e a professora Iris for caminhar, talvez eu canse, fique ofegante, e a professora Iris não. Ou vice-versa. Então, a intensidade é muito particular de cada um. É por isso que a gente pede a percepção subjetiva de esforço. Para isso que serve lá a escala de Borg, né? Isso. Então, está sempre orientando que para o estudante tem que ser algo leve e moderado, para que ele consiga ativar o sistema ali naqueles 12 minutos, ok? Vamos seguir. Acompanha comigo aí. Então, a gente está dando alerta em relação à questão da percepção de esforço e em relação à frequência cardíaca. Por quê? Porque elas que vão ser parâmetro para eu saber se eu trabalhei ou não esse sistema fisiológico aqui associado ao metabolismo aeróbio. Aí nós temos aqui algumas variações. Pode se realizar aí, né, nessas estações práticas monitoradas. Pode ser ciclismo, pode ser skate, pode ser corrida, pode ser patins. Então, tem uma infinidade muito grande de atividades que pode se realizar. E aí, quando a gente utiliza ali a palavra monitorada, a gente está falando o quê? Você vai controlar a frequência cardíaca e você vai ter a percepção subjetiva de esforço. Então, a todo momento, você está monitorando. Se está muito intenso, o que o aluno vai concluir? Eu estou no anaeróbio. Eu estou conseguindo respirar normalmente, tá? Minha fadiga não está grande, então eu estou trabalhando o aeróbio. Então, essa percepção que o estudante vai desenvolver conforme as práticas que ele vai realizar. Para facilitar esse processo de anotação, né, que a gente pede muito que observe o comportamento das variáveis, a gente está sugerindo uma ficha. Essa ficha você pode trabalhar em aula com o estudante, ou você pode também orientar ele a fazer no caderno em casa. Por isso que lá no nosso material a gente coloca caderno, lápis, né? Esse estudante pode realizar conforme a necessidade dele e as condições. Nessa ficha, a gente está sugerindo, então, que observe o quê, professora Iris? Que observe aí esse comportamento da respiração, se ela está ofegante ou não. Observar a sensação de cansaço, se está acontecendo ou não. A fadiga da mesma forma. O sistema de energia que foi ativado predominantemente e o tempo que foi realizada a atividade. Perfeito. E essa ficha aqui, ela vai servir de base também para a roda final da aula. O momento ali que o aluno vai refletir. Aí o professor pode estar perguntando, vem aqui comigo. Eu já recebi alguns professores mandando mensagem relacionada à questão da prática. Às vezes o aluno está em tempos de pandemia, o professor fica um pouco angustiado de como que ele vai fazer isso. Então, numa situação dessa, que o aluno está em casa, você trabalhou a ficha, você pode pedir que ele mande um áudio, você pode pedir que ele faça um vídeo, e nesse vídeo ele relate essa percepção. Então, além dele demonstrar a atividade, se ele fez um vídeo para mandar para você, no final, você pede para ele falar, para ele relatar sobre essa ficha. E aí ele vai utilizar essas variáveis, ele vai dizer, olha, minha respiração ficou assim,
né? Eu senti fadiga, o sistema de energia que eu penso que eu ativei foi esse. Então, você vai colocar para o estudante relatar isso, seja escrito, seja falado, seja em imagem. Então, você vai pedir para ele fazer isso e aí mandar para você. Dá para adaptar igual, ok? Vamos seguir agora para o momento final, ver um pouquinho da nossa roda. Então, nesse momento aí da roda final, nós trabalhamos aí a abordagem atitudinal. Esse aluno já passou pelos 3 primeiros campos anteriores e agora ele aprendeu a ser. Nesse momento aí, tem-se um tempo de 5 minutos, né, para trabalhar essa roda final aí com o estudante. Perfeito. E aí nós temos aqui, então é o momento do diálogo e reflexão, interação. Então, se o aluno está em casa, eu vou ver um meio de interagir com ele, de refletir. Depois eu, como professor, eu posso dar o feedback individual para cada aluno, ou eu posso fazer um feedback geral para todos ali em relação aos vídeos que eles produziram. O que é importante? Relacionar, né? Discutir com o estudante esse sistema de energia. Então, a partir do que eles relatarem, eu vou retomando ali e trazendo algumas reflexões acerca da ativação dos sistemas. Também é importante eu questionar eles, né? Perguntar quais foram as mudanças percebidas, dar os gatilhos, né? Gerar ali inquietações para que o estudante comece a interagir. Principalmente uma aula que eu consiga desenvolver na escola. Eu também posso estimular ele a fazer comentários sobre a sensação de cansaço e fadiga. Às vezes o aluno não conseguiu entender muito bem a atividade, mas eu, como professor, posso dar esses gatilhos aqui para ele e sensibilizar ele a relatar um pouco mais. O que é importante a gente observar? Por exemplo, aqui, nesse momento de dar os gatilhos, eu posso lançar uma pergunta. Então, eu posso dizer: como o exercício aeróbio e anaeróbio ativam o sistema de energia? Eu posso fazer essa pergunta para o estudante. E aí eu posso dizer: a sensação de cansaço, você ficou ofegante ou não? A fadiga, aumentou ou diminuiu? A respiração, foi limitada ou aumentada? Então, eu gero alguns questionamentos para que eu tenha as respostas do estudante, se eu perceber ali que ele está meio tímido ainda para interagir. E aí, como que a gente pode flexibilizar, professora Iris? Pode ser aí adequar, né, ou substituir em conformidade com a realidade desse estudante. Então, se você perceber que precisa alterar alguma coisa, que não dá para realizar todas as atividades propostas, você vai adaptar, né, mas não pode esquecer, né, de colocar em prática a habilidade que foi proposta da aula. E isso não pode fugir, tá? Ao mesmo tempo também que é importante observar os materiais que são acessíveis a esse estudante. Então, todo o material que é disponibilizado, tudo o que é proposto, é importante também apresentar e expor para o estudante também. Perfeito. E aí nós chegamos nas nossas referências, fechando aqui nossa orientação didática. E na hora da prática, né? Hora da prática, professor presencial, vem aqui com a gente. Estamos encerrando mais uma orientação didática, já na certeza de que nós vamos ver muita imagem de espaços lindos, como esse campo de futebol. Verdes. E também de espaços aí que, professora, não é tão lindo, mas são significativos e o aluno está ali se utilizando daquele espaço. Desejar para vocês aí uma boa aula e que vocês mandem feedback para a gente. Fotos, vídeos, comentário, assistiu a nossa orientação, comenta, porque até esses comentários a gente olha também. Dá sugestão, Isso, a gente também aceita, né, prof? Para estar melhorando a cada dia. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.